Vamos estar dando início então na live de hoje, uma live bem especial. Vou falar sobre a final do US Open, a tão falada final do US Open. E aí eu achei pertinente trazer essa música. Eu queria ler rapidamente aqui uns trechos dela para entender por que eu estou trazendo ela, e vocês vão entender o link que eu vou fazer com a final do US Open, agora que foi entre Dominic Thiem e Alexander Zverev. E vocês vão entender. A letra... a música chama Super-Herói. A letra diz assim: eu não quero imitar Deus ou coisa assim. Eu só quero encontrar o que é melhor em mim. Ser mais do que alguém que sai no jornal, mais do que um rosto no comercial. E não é fácil viver assim. Se eu quiser chorar, não ter que fingir, sei que posso errar, que é humano se ferir. Parece absurdo, mas tente aceitar que os heróis também podem sangrar. Eu posso estar confuso, mas eu vou me lembrar que os heróis também podem sonhar. E não é fácil viver assim. Gente, entende a profundidade disso aqui? Ai, ai. Os atletas, eles são vistos como super-heróis, como pessoas inabaláveis, como pessoas que não erram, como pessoas que são incrivelmente fora da curva. E aí eu quis trazer esse contraponto de, cara, os heróis também podem sangrar, também pode chorar, também pode errar. Muito se criticou na final, no domingo, o fato dos atletas terem pipocado. Aí vem as comparações com Nadal, Djokovic e Federer, que foi uma final abaixo. E aí eu queria, eu já vou falar tecnicamente do jogo, mas mais do que qualquer coisa antes, eu queria trazer esse ponto que eu acho que é fundamental. É fundamental. Nós aqui que estamos envolvidos com a área esportiva e jogamos tênis muito, ou até outros esportes, qualquer outro esporte, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, essa letra ela faz muito sentido, no tipo, cara, eu só quero fazer o melhor de mim. E dentro do que cada um passa, dentro do que cada um vive, entender o que é o melhor para si. Mano, o que os caras fizeram naquele jogo, tá jogando a primeira final de Grand Slam, ter passado por tudo que passou, numa situação extremamente complexa, né? Porque imagina, o mundo vivendo do jeito que tá, as incertezas do torneio, dificuldade de treinamento, pressão por ganhar logo um primeiro Grand Slam. Empacota tudo isso com a experiência de vida que cada um tem. Cara, é muita doideira, é muita coisa que você tem que colocar na conta pra você lá do seu sofá e falar assim: ah, mano, mas esses caras pipocaram. Não, mano, não tem pipocar nesse sentido, mano. Eles viveram o que tinham que viver, tá? E a música traz essa questão humana. E você que está ouvindo, e você que joga tênis, você tem que entender essa questão humana. Que você pode errar sim, que você também pode sangrar, mas que você só quer viver o melhor de você. Seja como for, agora eu sei que o meu papel não é ser herói no céu. É na terra que eu vou viver. Muitas vezes, cara, essa frase ela diz muito sobre o quanto você joga muito para agradar outros, para que os outros vejam, para que você seja um herói no céu. No céu no sentido de, cara, de mostrar algo que eu não sou, para ganhar a aprovação de algo que eu não conheço, de alguém que eu não conheço. Então, mano, não é lá no céu, eu não quero ganhar essa aprovação de sei lá quem. Eu só quero viver na terra o melhor que eu posso. Eu não sei voar, isso é ilusão. Ninguém pode andar com os pés fora do chão. Sou só mais alguém querendo encontrar a minha própria estrada para trilhar. Olha que legal isso. Apenas alguém querendo encontrar a minha própria forma de amar. E aí vai muito de encontro com tudo isso, né? Tipo, cara, o quanto você vai viver o que você deseja, o que é importante para sua trajetória, para sua vida aqui na Terra. Sem querer agradar, sem querer viver. E essa final, ela mostra dois caras que
que brigaram muito pelo que eles acreditavam. Brigavam demais pelo que eles acreditavam. E não é fácil, cara. Não é fácil viver assim, como diz a música. Não é fácil viver assim, sem ligar para o que estão falando, sem ligar para o que vai acontecer. Não é fácil. Mas é possível. E quando você consegue isso, é incrível, porque você consegue agora viver pelo seu movimento, pelo que você deseja. Falando tecnicamente da final, falando estrategicamente da final antes, né? Nós tivemos dois jogos distintos, né, praticamente. Dois jogos distintos. O Zverev no começo ele consegue impor uma estratégia. E deixa eu dar um spoilerzinho, fica ligado nessa live de hoje, porque eu vou falar de algo que provavelmente isso passou despercebido pela grande maioria. Fica ligado. Mas estrategicamente, o que o Zverev faz no começo do jogo? Acelera o jogo, ele deixa o jogo mais rápido, os pontos terminam mais rápido, ele não dá ritmo para o time. Então, nós tínhamos dos dois, de um lado, um Dominic Thiem querendo que o ponto fosse longo, e o Zverev sabendo dessa questão do Thiem, então agora eu tenho um contraponto de estratégia. Um querendo que fosse rápido, o outro querendo alongar o ponto. Mas qual foi o ponto? Como o Dominic Thiem não conseguiu acelerar demais, não conseguiu ser dominante, principalmente por conta dos slices, o Zverev conseguiu subir muito para a rede, conseguiu jogar muito forehand firme, vencedor ali no começo do jogo, e não deu chance para alongar o ponto, então ele terminava o ponto muito rápido. Tanto que a média de troca de bola do primeiro set e do segundo set, que o Zverev ganha, o primeiro ficou em 4 trocas de bola e o segundo página foi 3.3. Então, na terceira bola ali o jogo encerrava na maioria dos pontos. E eu já vou falar sobre essa questão, que é uma questão que causa polêmica, mas eu já vou entrar um pouco nela. Mas então o Zverev conseguiu impor a sua estratégia. Conseguiu impor nos 2 primeiros sets. Só que aí tem um probleminha ali no segundo set, que é quando o Zverev tem a vantagem, tem a quebra, tem a bola e é quebrado no 5-1. Então ele faz 6-2, tem 5-1 e toma uma quebra. E deixa o time voltar para o jogo. Então o time faz 5-2, 5-3, 5-4 e o Zverev consegue fechar e ganha bem, até com certa facilidade, o game final do segundo set. Só que começa a acontecer no jogo. Lembra, nós estamos falando de duas estratégias e, cara, de não é fácil, como diz a música, né? Não é fácil viver assim. Não é fácil viver assim. Então agora o Zverev tem essa necessidade de manter o jogo daquele jeito e ele consegue fazer 2-0 no terceiro set, consegue quebrar o time e aparentemente caminhar para uma vitória tranquila. Mas aí é o esporte, aí é a vida. Às vezes ela não é lógica, ela não segue um padrão. E aí o time consegue começar a alongar os pontos, consegue entrar nos pontos. Por mais que muitas vezes a estratégia de o time fosse ficar lá atrás, né? Ficar lá devolvendo lá atrás, ele conseguiu agora nesse momento, ao invés de ir para frente, ele continuou lá atrás, seguiu a estratégia, que é uma coisa que eu falo bastante, né? Siga a estratégia, continue na estratégia e acabou encontrando um ajuste da devolução para entrar mais um ponto, para o ponto se alongar um pouco mais. E aí se você pega a média de trocas de bola do terceiro, quarto e quinto set, uma progressão. Então, no terceiro set a gente tem 4.3 de troca de bola, 5 ponto alguma coisa de troca de bola no quarto set, e no quinto set chegamos em 6.23, quase o dobro do segundo set de trocas de bola. Ou seja, a estratégia que vinha funcionando do Zverev começou a não funcionar tanto, e o time conseguiu aplicar uma estratégia de alongar os pontos. Só que ao alongar os pontos, o que acontece com o time? Ele começa a ter que se esforçar demais para chegar naquilo. Certo? Tanto que ele fala que mentalmente ferrou com ele porque começou a doer a perna. Então a dor dele estava muito mais atrelada à parte mental do que uma parte física, porque o cara é um monstro. O cara é um monstro fisicamente, ele não tem problemas físicos. Mas como o jogo estava muito equilibrado, muito pau a pau, era uma final de Grand Slam. Por mais que não tivesse público, por mais que não tivesse Nadal e Federer,
era uma final de Grand Slam. E aí pesa, a mente vai pesar. A mente vai pesar. Só que aí eu vou fazer o tempo todo atrelar a música. A música, pessoal, bom dia para quem está entrando agora, é Super-Herói e a música que diz assim que os heróis também podem sangrar, que os heróis também podem chorar. E não é fácil viver assim. Não é fácil viver tendo que manter algo que a maioria acredita que você deve ser. E aí o time começa a sentir a perna. O Zverev começa a sentir o saque. Porque eles são humanos. Eles são... Ah, Daniel, então quer dizer que eles são piores que os outros três, o Federer, Nadal e Djokovic? Cara, não vou entrar no mérito de melhor e pior. Tá? E eu já vou explicar o porquê que afinal teve a tendência de não ser tão plástica, tão bonita quantas finais a gente já viu de Federer, de Nadal, de Djokovic. Eu já vou falar sobre isso. Mas então, o ponto é, o Thiem começa a forçar uma estratégia de alongar os pontos, e quando ele começa a alongar os pontos, ele começa a ter mais, começa a conseguir impor mais o jogo dele. Um jogo de mais troca, um jogo mais firme, um jogo onde ele começa a se impor. E por um outro lado, o Zverev começou a cair. Tanto que teve um dos saques do Zverev que foi a 100 por hora, um segundo saque. Tipo, ele começa a fazer muita dupla falta, e isso começa a minar a confiança dele. No que começou a minar a confiança dele, a saída que ele encontrou foi: vou tirar a mão do saque. E aí está um grande erro. Porque, cara, tinha uma estratégia funcionando até o segundo set. Tinha uma estratégia muito bem clara e muito bem definida. Ali do meio do terceiro set para frente, ele, por sentir o jogo, ele começou a mudar. Não é que ele mudou a estratégia, óbvio que tem um outro, né? Mas ele começou a não aplicar aquela estratégia, que era ir para o saque, ir para um segundo saque, ir para a bola, não deixar o ponto alongar. E ele não continuou fazendo isso. E aí, quando ele faz isso, ele começa a errar e aí ele começa a tirar. E aí uma das armadilhas que eu falo bastante, né, para quem me acompanha sabe que é: não seja refém dos erros. E o Zverev foi refém dos erros dele. E não refém da estratégia. A estratégia estava corretíssima. E aí ele para de fazer. E é quando o time começa a imprimir a estratégia dele. E aí começa a virar um jogo, cara, de nervos. É um jogo de nervos. Foi um jogo lindo de ver. Foi um jogo lindo, porque, cara, não é... Porque quando a gente tá sobrando e quando tá fácil, o jogo é mais fácil. Agora, quando tá nervoso, quando envolve... quando envolve esse nervosismo, quando envolve tudo isso, cara, aí começa a graça do jogo. É quem vai conseguir dominar esses nervos. E, cara, certeza que provavelmente você que joga tênis se viu em muitos momentos ali que você não conseguia. Ó, o JFC perguntou aqui: bom dia, por que o Zverev deixou de acelerar e ir para a rede a partir do terceiro set? Então, foi o que eu estava falando aqui. Ele começou a ficar refém dos erros dele. Ele errou uma, erra duas. A partir do momento que o Thiem quebra ele no segundo set, ali naquele momento ele começou a pensar demais e não mais seguir a estratégia. Que é uma coisa que acontece muito com a gente. A gente começa a errar, e aí a alternativa que a gente encontra é: peraí, vou tirar um pouquinho. E no que tirou um pouquinho, ele tirou demais. Parou de ir para a rede, parou de ser agressivo. E aí é o momento que o time começa a crescer. Dani, você não acha que a estratégia do Thiem foi a mesma desde o início do jogo? Só conseguiu executar melhor a partir do terceiro? Então, óbvio, ele entra com essa estratégia, ele entrou com a mesma estratégia. Só que aí, agora deixa eu entrar nessa parte que vai ser, talvez te responda aí, Felipe. Existe um negócio, cara, que acontece muito no tênis amador, e você que joga tênis, certeza já passou por isso, que é: você começa a jogar e de repente você se vê jogando abaixo do seu nível. E um jogador é pior que você. Quem aqui nunca perdeu para um jogador pior? Escreve, quem já perdeu para jogador pior, escreve eu aí. Muitas vezes você perde para jogador pior. O que acontece? Você começa a jogar e aí você começa a entender aquele jogo. Cara, por que eu tô jogando abaixo, sendo que eu sei jogar melhor que isso? E, cara, por que eu tô me enrolando com um jogador que tecnicamente é pior do que eu?
que aconteceu ali? Naquele momento existe um negócio chamado espelhamento. É natural do ser humano espelhar. Existe um negócio chamado neurônio espelho. O que o neurônio espelho faz? Ele espelha o outro. É como se você vê alguém bocejar, você boceja também. Você vê alguém fazer alguma coisa, você faz também. Você vê um personagem num filme triste, você fica triste. Nesse momento você espelhou o jogador. Você espelha as pessoas. No tênis acontece isso o tempo inteiro. Então eu vou jogar contra... Vou pegar o Ricardo aqui, que foi o time que falou. Tô eu e o Ricardo aqui jogando. Aí eu vejo, aí inconscientemente, o Ricardo, mano, eu saco a 200 por hora, eu saco forte, eu saco firme. E o Ricardo é um cara que gosta de jogar a bolinha ali pra cima, que gosta de jogar final de semana. Beleza. Nesse momento eu inconscientemente acabo espelhando o outro. E quando eu espelho o outro, o meu nível de energia também cai porque está espelhado. Quando eu espelho, o meu neurônio espelho vai captar o inconsciente do outro e vai baixar a intensidade igual. Deu para entender a loucura que é isso? Isso foi descoberto por cientistas italianos lá na década de 60, que existia esse tal de neurônio espelho, que ele espelha o outro. Então o que aconteceu nessa final? O Zverev, ele sabiamente sabia que o Thiem era favorito. Então a casa de apostas estavam pagando aí, acho que o dobro. E todo mundo falando, né, sobre final antecipada do Thiem com o Medvedev. Ele vê isso, os caras não são tontos. Eles sabem disso. Só que eles se enfrentam também há 300 anos. Os dois jogam juntos há milhões de anos. O Thiem é um cara que precisa de ritmo. Ele precisa bater na bola, ele precisa de muita intensidade. O Medvedev o Zverev sabidamente começa a ele acelerar o jogo e não deixar o Thiem ter ritmo. Então, o começo do jogo ele é muito rápido, né? É muito rápido, tanto que o segundo set estava dando 1 hora e pouco, estava acabando o segundo set. Por quê? E aí ele tira um nível de intensidade até físico, né? Ele só dá na bola e acaba o ponto rápido. E isso mexe com o inconsciente do Thiem, porque agora eu começo a jogar abaixo. Tá? Então, neurônio espelho. Daniel, mas por que então? O outro não me espelha? Já que eu estou jogando acima, por que o outro não me espelha? Então, vou dar um exemplo aí, o Ricardo. Imagina que eu estou jogando acima e o Ricardo jogando abaixo. Por que o Ricardo não me espelha e eu espelho o Ricardo? Por uma questão simples, que imagina o seguinte, eu tenho uma técnica boa e o Ricardo não tem uma técnica tão boa. O que vai acontecer? Não tem como ele me espelhar só pelo neurônio espelho, porque agora existe um fator técnico, ele não tem o jogo. Se ele não tem, não adianta, por isso que o jogo de tênis, ele geralmente é do nível do jogador que está abaixo. O jogo de tênis vai ser do nível do jogador que é mais fraco, mais frágil. Por que isso? Porque o cara que é mais frágil não tem como elevar o nível, porque ele não tem técnica. Ele não tem o nível ainda, então o jogo tende a ser mais abaixo. Por isso que você tem a impressão de que quando você joga contra caras melhores, você joga muito melhor. Só que provavelmente na cabeça do cara que é melhor, ele tá jogando pior. Então eu queria te contar isso, tá? Quando você joga contra a pessoa melhor, você também se eleva, porque agora você está tentando espelhar, você está tentando essa busca, aí você melhora. Só que você está abaixo dele e ele também está jogando abaixo, o jogo tende a ser pior. Na final do Thiem contra o Zverev, naquele momento o Thiem começa a espelhar o Zverev e começou a baixar o ritmo, começou a baixar a intensidade. Agora, se fosse, aí as pessoas vão assim, que se fosse Nadal, se fosse Djokovic, não sei o quê, o que ia acontecer com o Thiem? Ou até com o Zverev? Eles iam aumentar o nível deles, eles iam jogar no nível acima. E se você pega a final de Roland Garros contra o Nadal, o Thiem jogou num nível intenso, absurdo. Porque agora eu tenho um objetivo, um obstáculo, na verdade um obstáculo do outro lado, que se eu não fizer desse jeito não vai me adiantar. Então a mente humana, pessoal, a mente humana, ela vai trabalhar dentro da necessidade que você está tendo naquele momento. Aquela necessidade, o seu objetivo, então a sua mente vai tender a fazer
o que é necessário para aquilo. O jogo estava abaixo por conta do Zverev e o time também ficou abaixo, aí parece que a final foi feia. Mas ela, mentalmente, ali para os dois, tava uma briga, tava uma guerra. E por isso foi tão bonito de ver. Por isso foi tão bonito de ver. O que acontece com o time? Como é que a gente sai desse espelhamento, né? Então você deve estar curioso, como é que eu saio disso? Como é que eu não vou ser acometido por esse espelhamento e jogar abaixo, continuar no meu nível? É quando você tem estratégia e quando você tem uma estratégia, você entendeu que está jogando abaixo e tem uma mudança de atitude. Você tem estratégia, então você percebeu que está jogando abaixo. Você cria uma estratégia e muda a atitude. Porque quando você traz isso para o consciente, você para de espelhar. Quer um exemplo simples disso? Quando a gente assiste um filme e a gente vê alguém triste, a gente fica triste. Se a gente vê alguém chorando, a gente quer chorar também. Traz isso pro consciente, do tipo, cara, são atores. Esse filme, ele não é real. Quando você faz isso, você traz pra consciência e você deixa de espelhar tanto. E você sente menos. Dentro de um jogo de tênis, se você quer parar de espelhar o outro e jogar acima, você precisa entender que isso está acontecendo, ter uma estratégia clara e ter uma atitude. E foi o que o Tim fez. Ele tinha uma estratégia. Ele só não estava tendo a atitude. Obviamente que você passa o jogo buscando isso, né? Tentando achar isso. Ele sabia que provavelmente aquilo estava acontecendo. Ele já tinha estratégia, porque ele não mudou a estratégia, né? Como quem falaram aí agora, não, acho que foi o Felipe. Ele já tinha estratégia, só que ele estava tentando achar o jogo. E aí entra uma lição do Nadal. O Nadal, ele fala muito isso, para quem não lê o livro do Nadal, leia o livro do Nadal, a biografia do Nadal. Que ele fala, cara, a narrativa do livro, ele contando a história do jogo contra o Federer em 2008, a final de Wimbledon. E ele fala, quando o Federer começa a virar o jogo, a ganhar alguns games, ele fala assim, cara, a única coisa que eu precisava fazer era me manter no jogo, porque eu sabia que uma hora uma chance ia aparecer. Eu só não podia sair do jogo, eu só não podia me desesperar, eu só não podia viajar naquele momento, ele precisava só continuar no jogo. Porque ao continuar no jogo, ele ia encontrar o momento dele, uma chance dele. O que o Tim tem que fazer então? Para parar de... E aí, para trazer para você, para o seu jogo, que é o que importa aqui. Quando você estiver nessa situação, estiver espelhando o outro, você está lá, jogando, e aí espelhou, puta, percebeu que está abaixo. Você precisa entender qual é a estratégia e você precisa agora mudar a atitude. A atitude, ela vai fazer toda a diferença. Porque a atitude vai fazer você continuar. Se mantenha. A chance vai aparecer. O que aconteceu com o Tim? A chance apareceu ali no game ali, quando ele faz 5-3, quando ele quebra o Zverev. Ali foi uma chance. Quando ele vai para o 0-2 e quebra de volta o Zverev, opa, outra chance apareceu. Você precisa se manter para parar, para quebrar esse bloqueio do espelhamento. Não é simples, porque é totalmente inconsciente. Você traz para o nível consciente, entende aquilo, monta estratégia e muda a atitude. Você consegue parar de espelhar o outro. Num sentido, assim, para te dar um exemplo claro e fácil de entender, mano, começou a perceber que você está jogando abaixo, acelera o seu jogo. Português, claro, dá na bola. Dá na bola para parar com esse espelhamento. Você precisa conscientemente sair desse estado que é quase um estado de transe que você fica. E isso aconteceu muito claro nessa final e acontece muito claro aí no seu jogo também. Quando você está jogando contra o jogador, principalmente quando o jogador tecnicamente, ele é pior que você. Deu para entender isso, pessoal? O que vocês acharam disso? Tem algumas dúvidas, algumas perguntas, para eu entrar em alguns outros números. Então, quando eu coloco a questão estratégica, os primeiros games foram mais curtos. Os primeiros sets foram mais curtos, a questão do número de bolas. E é uma questão que eu bato bastante. Então, de 0 a 4 bolas foi a maior parte do jogo. Daniel, mas eu assisti os melhores momentos e teve pontos de 25 de troca de bola, que eles quase não erravam. Esses são os melhores momentos, tá? 10, 12 pontos. O jogo teve
322 pontos. Certo? 322 pontos. E foi 163 a 159 para o time. É uma loucura, né, gente? É uma loucura. E aí, o time perdeu metade desses pontos, de 322 pontos. Então, quando eu trago a música, para quem não ouviu o começo, eu vou deixar essa live 24 horas salva. Eu falo da letra o super-herói, os heróis também podem errar, também podem sangrar, e não é fácil, porque, cara, são 159 pontos perdidos, 2 sets atrás. Se você não reconhecer que você também pode errar, que isso vai acontecer, você não joga tênis, você não faz nada. Na verdade, vai fazer parte da paisagem, né? Tipo, tá todo mundo ali, todo mundo no mesmo bolho, eu faço parte disso aqui. Você não se destaca. Se você não entender que isso pode acontecer com você. E aí, de 0 a 4 bolas foi o que mais aconteceu no jogo. Ah, Daniel, então quer dizer então que eu preciso treinar mais de 0 a 4 bolas? Provavelmente você está treinando aí de 10, 20, 30 trocas. Vamos ver quem não erra, 50 trocas de bola. Isso não acontece no jogo. Isso não acontece no jogo. Eles precisam, eles entenderam o quanto isso é importante, o quanto eles jogam com isso aqui debaixo do braço. Entendendo, cara, o quanto eu preciso alongar, o time precisava alongar o ponto, e o Zverev entendeu o quanto precisava ser rápido. Mas, de verdade, por mais que o time tenha alongado os pontos, era 6 trocas de bola, no máximo acabava o ponto. Certo? Então, isso não quer dizer que não se deva treinar pontos longos, que deva treinar consistência, regularidade. Se deve. E aí é uma coisa que eu falo bastante, que fica como dica também. O jogo de tênis, ele tem uma centena de variáveis, né? Então eu tenho a variável técnica, tática, física, de movimentação, percepção de jogo, quanto eu consigo ler o jogo e o mental. E dentro de cada desses 6 itens vão ter sub-itens. Então na parte física vai ter força, vai ter velocidade, na parte de técnica vai ter os golpes, forehand, backhand, voleio. Na parte tática nós vamos ter direção, profundidade, regularidade, efeito. Então assim, dentro do jogo de tênis, você vai ter todas essas variáveis, certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa entender dentro do seu jogo, de como você funciona, o que é melhor para você. E aí você vai desenvolver um pouco de cada. O grande problema é que a grande maioria treina muita técnica, com muita regularidade. Muita técnica e muita regularidade. Treina 2 itens de um universo gigante. Quase ninguém treina a mente. Quase ninguém treina a percepção. Pouco se treina a movimentação. Treino físico, alguns fazem por fora. Treino tático fica muito, como eu falei, na consistência. E aí você perde o ouro do tênis. O ouro do tênis é você entender, cara, onde é que eu ganho mais ponto aqui? O que importa mais pra mim? O que funciona mais pra mim? Se eu fizer tal coisa, o que funciona mais? Se eu for muito bom nisso, cara, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Você vai ganhar muito mais jogos. E entendendo que você também pode errar. E de um jogo de 322 pontos, você pode perder 159 e ainda assim pode ganhar o jogo. O Zverev podia ter ganho o jogo com se ele fizesse 162 pontos. E o time 163. É muito doido. Ele podia ter perdido mais pontos e ter ganho aquele jogo. Porque foi um detalhe no final do time. Ele fez duas dupla falta no quinto set, no tie break do quinto set. Felipe, Dani, se eu passar a dar na bola, posso admitir que melhorei no quesito espelhamento? Já tenho tempo que performo diferente contra jogador tecnicamente inferior. Graças ao seu treinamento. Boa, Felipe. Sim, se você dá na bola, você sai do espelhamento. Agora sim, vamos lá. É sempre importante você entender primeiro a estratégia. O dar na bola é a mudança de atitude. Tá? Mas lembra, nós temos 3 fatores que vão mudar o espelhamento. A consciência, depois você vai ter a estratégia e a atitude. O dar na bola é uma atitude, não é uma estratégia.
Pode ser que você coloque como estratégia ser mais ofensivo, mas ser mais ofensivo também não é estratégia. Estratégia é eu vou ser ofensivo aonde, quando e por quê. Eu vou jogar aonde, por que eu vou ser ofensivo? Tipo, o dar na bola é aquela mudança de atitude, sabe? Aquela coisa que te tira do... Ó, vai pro ar, fiquem ligados, vai pro ar um podcast mega especial que eu fiz a preparação de um jogo com o Bruno. O Bruno, para quem não conhece, aqui tem um podcast chamado Jogo Interior, onde eu e o Bruno, que é o meu sócio, a gente discute vários fatores sobre o tênis e sobre a vida, é um negócio bem legal. Se você ainda não ouviu, escute. E aí o que a gente fez uma preparação. O Bruno joga, né? Ele é um dos meus... Ele era meu cliente, virou meu amigo, virou meu sócio e continua sendo cliente. Agora ele virou tudo, ele é cliente, amigo e sócio. E aí eu fui fazer um jogo dele e a gente fez uma preparação para o jogo. E aí ele, num dos jogos, foram 2 jogos que eu fiz um acompanhamento fazendo scout do jogo dele. Aí vocês vão ver no podcast lá. Mas uma das coisas bem legais é que no segundo jogo ele perdeu o primeiro set 6-2, espelhando totalmente o cara. Totalmente espelhado. Um cara com um joguinho fraco, um joguinho xoxo, um segundo saque xoxo. E ele também jogando abaixo e errando esses bolas. Segundo set ele começa mudando a atitude. O que ele fez? Ele só deu na bola. Até então ele não teve estratégia, que até foi uma conversa, depois vocês vão ver no podcast, uma conversa que eu tenho com ele depois. Mas ele, às vezes, dentro dessas variáveis, se você mexe em 2, já muda o jogo. Então o que ele fez? Ele começou a pegar a devolução do cara e encher a mão. O cara não viu a cor da bola no segundo set, foi 6-1. Por quê? Mudança de atitude. Ele percebeu que estava jogando abaixo, mudou a atitude, e aí ele muda a estratégia, que é começar a forçar a devolução do segundo saque do cara, porque era muito fraco. Então Felipe, mexe nas 3, tá? Para sair do espelhamento. O ideal é mexer nas 3 para você ficar mais forte. Mais dúvidas, pessoal? Errar em pontos fundamentais impactou o jogo do Zverev. 18 duplas faltas, sendo algumas em pontos decisivos. Cara, não tenha dúvidas, que a dupla falta do Zverev foi fundamental para o jogo ser do jeito que foi. Existe uma estatística que diz que no tênis profissional, tá? Geralmente essa estatística não tem no tênis amador. Eu tô até buscando fazer isso e dentro do programa vai ter uma novidade aí para quem estiver dentro do programa. Acho que um profissional faz uma dupla falta, na média, a cada 12 saques. Alguma coisa assim, eu não tenho certeza do número. A única coisa que eu sei é que o Zverev é muito abaixo. Tipo, a cada 5 saques, cada 5 pontos, ele faz uma dupla falta. É um negócio muito bizarro pro Zverev, pro nível que ele joga. E aí tem os pontos decisivos. E aí o que é importante quando a gente fala de ponto decisivo? O que aconteceu? No ponto decisivo, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que mais funciona, estrategicamente o que mais funciona. O que estava funcionando para o Zverev muito claramente era forçar o jogo para acabar logo nas primeiras bolas. E forçar primeiro e segundo saque, ele tinha que ter isso. Só que ele começou a errar. E quando ele erra, ele mudou. Ele muda a estratégia. É inconsciente, tá, pessoal? Você que joga tênis sabe, na hora que você está jogando ali, você não percebe muito claramente isso. Ele sai dessa estratégia por conta de erros. E aí esses erros começam a minar a confiança, ele não consegue fazer o que tinha que fazer. Claramente ele começou a jogar abaixo, aí os pontos importantes que tinha que fazer a estratégia, ele saca 100 por hora. Mano, aí sacar 100 por hora nesse nível, cara, não faz você jogar. Porque é uma coisa que eu falo muito. Quer jogar bem, faz um segundo saque firme. E quando eu falo firme, não falo forte, eu não falo veloz, eu falo firme. O firme é intenso, é o seu corpo com uma entrega, porque ele faz você ligar. O saque ele tem uma função fundamental, óbvia, que é a função fundamental tática do saque é você iniciar atacando. Mas mais do que isso, é o momento em que você liga. É o momento em que você começa a sua entrega, o seu nível de intensidade corporal. Então o saque tem essa função. Quando ele saca a 100 por hora, no nível desses caras, mano, sacar 100 por hora no nível profissional é como se a gente sacasse por baixo. Porque ele não liga. É isso aí, isso é tão bom quanto o seu segundo saque, Felipe. Porque você não liga, sabe? O seu corpo não liga. Você não deu aquele tranco para ele dar aquela intensidade que é, mano, é 5, 6 segundos que dura o ponto, 10 segundos, 20 no máximo. Então ele não ligou. E aí ele joga abaixo. Tá? Então,
além do problema da velocidade estratégica do saque dele não conseguir, era um problema interno dele ali que ele estava demonstrando. Pergunta da Fernanda aqui. Dani, mas em qual momento devemos rever a estratégia? No início o Zverev estava aplicando e o Thiem não, mas depois inverteu. Não poderia acontecer da estratégia ser boa para um no momento e para outro não? Então, Fê, o que acontece? Imagina que eu vou jogar contra você, certo? Você tem uma estratégia X, então vou desenhar um jogo aqui. Você vai ser defensiva, contra-ataque, e eu sou muito ofensivo, ok? Aí o que acontece no começo do jogo? Eu começo acelerando tudo e começo a ganhar 2-0 de você, certo? Só que você tem a sua estratégia. Estratégias funcionam no longo prazo, certo? Toda estratégia ela tende a funcionar no longo prazo. Se você continuar aplicando ela, em algum momento ela vai começar a funcionar. E aí num jogo de 5 sets, tem um momento em que essa estratégia vai funcionar. O que aconteceu no jogo? O Zverev começou aplicando a estratégia dele. Começou aplicando. E o Thiem está na busca da dele, de tentar aplicar a dele. É uma briga, cara. O Zverev quer continuar e o Thiem quer mudar. O Zverev quer mudar, o Thiem quer mudar. Tem uma hora que o Thiem conseguiu, que é um ponto de virada. O que é o ponto de virada? Cara, é aquele game que ele ganha, que ele quebra o saque do Zverev no segundo set. E o Zverev fala disso na entrevista dele, depois dei uma olhada. Naquele momento o Zverev sentiu, falou assim, cara, na verdade naquele momento ele começou a pensar. E aí a estratégia dele assim começa o nível de confiança que ele tinha para acelerar o jogo, porque é uma estratégia mais complexa. É mais difícil realmente você acelerar um jogo contra um cara que não erra. Você tinha que fazer um cara que não erra errar. E ele estava conseguindo, só que chegou um momento em que o time começou a estratégia dele começou a funcionar. E o Zverev, em vez de manter a dele, deixou a confiança dele abalar. E começou a não fazer tanto, começou a fazer mais dupla falta e começou a errar mais bola. Tinha hora que o Zverev levantava demais a bola, que era uma estratégia boa, ele mudava muito o ritmo. Ele tirava a bola da altura da cintura do time, para ele poder atacar. E isso funcionou por muito tempo. Só que chegou num determinado momento do jogo que o time conseguiu impor a estratégia dele. Então é uma briga, é uma guerra. É uma guerra de tempo e espaço, né? Tipo, quem vai conseguir pegar o espaço do outro, quem vai conseguir tirar o tempo do outro. Essa vai ser a briga. E aí a sua pergunta, como devemos rever a estratégia? Se eu pudesse falar, eu falo assim, cara, entrou com a estratégia, segue muito fiel a ela. Nesse nível dos caras, por exemplo, eles já se conhecem, eles já sabem qual que é a estratégia que funciona. O que funciona e o que não funciona. Não adianta mudar. Não adiantava muito mudar, porque é que não adianta. Vira uma loteria muito grande. Vira uma loteria muito grande. O time, por exemplo, poderia ter ido mais pra frente e devolver o saque. Mas ele já joga contra o Zverev há muito tempo. Ele sabe que talvez aquilo não fosse adiantar. Poderia ser que adiantasse? Poderia, mas vira uma loteria. Ele preferiu seguir na segurança dele, devolvendo atrás. Então, a gente, em estratégia, e eu falo muito disso, a gente muda pouco a estratégia, a gente faz algumas adaptações necessárias para o jogo ou necessárias para o adversário. Mas é importante, principalmente no nível amador que nós estamos aqui agora, que a maioria joga, de seguir estratégias é importante. Porque te coloca mentalmente mais forte no que tem que ser feito. Porque se você não tiver isso, e aí a maioria não tem, entra no jogo para devolver a bola que veio para você, você entra num looping que você não tem o controle do que vai acontecer. Aí você perde um ponto e vem uma emoção, você ganha um ponto e vem outra emoção. Você acerta uma estratégia e vem uma emoção, aí você muda a estratégia e vem outra emoção. Você vira vira um looping emocional muito difícil de sair. Então é melhor seguir. Segue uma estradinha. Segue uma estradinha. Pessoal, seguinte, nós estamos chegando então no fim da live. Se alguém tiver mais perguntas, coloque aí. Beleza, pessoal? Um dia incrível, um dia excelente para vocês. Obrigado por estarem aqui. E vamos juntos nessa. Nós podemos mudar muita coisa juntos. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.